Olá, comunidade do investidor. Vamos a uma videoaula sobre endividamento, E finanças pessoais. É o nosso tema aí de todas as terças-feiras, #endividados. Como pagar as dívidas quando a gente ganha pouco, De maneira geral, pagar dívidas é um grande desafio. Ganhando pouco, ele se torna um tanto maior. Nós vamos deixar aqui hoje 7 dicas essenciais para que a gente consiga ter sucesso nesse empreendimento. Então, como pagar as dívidas ganhando pouco, Como é que está a tua vida nesse momento? Você recebe dinheiro e não sabe onde ele foi parar? O dinheiro acaba assim que ele chega nas suas mãos? Ou como a gente costuma brincar, eu não recebo o meu salário ou a minha renda, ela passa pela minha conta ou pelas minhas mãos? Você tem dívidas e não sabe como resolver? Gente, tem alguma coisa muito próxima ao nosso alcance e que ajuda imensamente, que é leitura. Eu sei que é um hábito que poucos de nós ainda temos, mas que só basta uma mudança de atitude, de mentalidade, porque qualquer um de nós, todos somos alfabetizados, então qualquer um de nós tem a possibilidade de ter acesso à leitura. E ler alguns livros sobre finanças vai ajudar muito a entender onde é que estão os nossos erros. E só, claro, ler não resolve. A gente precisa colocar em prática aquele aprendizado para que a gente consiga realmente mudar a situação. Então, se você quiser saber as melhores dicas para se ver livre das dívidas, um passo a passo mesmo, um mapa para isso, fica aqui que nessa videoaula a gente vai fazer um resumo de todos os principais ensinamentos aí que constam nos melhores livros de finanças, tá bom? Mas aqui vai um lembrete. Antes de colocar as dicas em prática, é muito importante que a gente tome consciência do tempo que pode levar para resolver essa questão. Quanto menos dinheiro disponível a gente tem para pagar as dívidas, mais tempo vai demorar. Então não existe mágica, gente, não existe caminho fácil, não tem atalho. É um caminho que vai precisar ser trilhado passo a passo, não dá para a gente pular degraus, mas que vale muito a pena. Então, o principal requisito nesse momento é paciência e perseverança no seu propósito. Você sabe que vai levar um tempo, que vai ser difícil, mas que é possível ser feito. Se você perseverar, se você tiver determinação, você sai dessa. É claro que todos nós, o sonho nosso é acabar com as dívidas assim, num piscar de olhos. Só que na prática não é assim que vai funcionar, a não ser que alguma coisa muito fora da curva aconteça. Então, é muito importante que você não deixe o foco completamente nas dívidas em si, que é o problema. A gente precisa buscar soluções. Quando a gente fica com a nossa mente voltada para o problema, a gente só fica, nossa, eu devo tanto. Ou muitas vezes a gente não faz o cálculo, é muito comum a gente sequer saber o montante da dívida, porque aquilo tomou uma proporção tão grande que a gente já se deu por vencido, a gente já aceita e acredita que não tem solução e larga a mão, deixa de lado. Então, isso é o comportamento de quem está focando nas dívidas em si, no problema. Quando a gente começa a focar na solução, como é que a gente pode resolver essa questão, começam a surgir algumas ideias e algumas possibilidades, mesmo que pequenas, que tímidas, mas isso faz com que a gente saia do lugar. E saindo do lugar, a gente consegue se colocar em movimento e vai até o final. Vamos então às dicas. Passo 1, mudar a mentalidade. Eu vou dar alguns exemplos aqui, porque eu já tive lá no passado, quando eu ainda morava numa cidade do interior, muito jovem, logo depois do meu casamento, recém-casada, eu passei por um período muito, muito sério e grande de endividamento. E por muito tempo, meu pensamento é de que só era possível pagar as dívidas que a gente tinha quando eu tivesse um aumento de salário. Só que enquanto eu esperava isso acontecer, todas aquelas dívidas que eu e meu marido, nós havíamos criado, elas estavam crescendo numa proporção assustadora. Porque quando a gente fala nos investimentos dos juros compostos, que eles fazem um verdadeiro milagre no decorrer do tempo, os juros das dívidas também fazem, e geralmente em muito menos tempo. E fazem isso para o mal, porque os juros das dívidas geralmente sempre superam os rendimentos em investimentos. Então é uma situação muito séria que precisa ser encarada de frente.
Só que não só eu, mas muitas pessoas também têm esse pensamento. Quando o meu salário aumentar, quando eu tiver mais dinheiro, eu consigo pagar. Gente, a dura verdade é que quem não administra o pouco não vai conseguir administrar o muito. Isso é uma desculpa que a gente usa para não iniciar esse processo que não é fácil, né? Não é gostoso de ser feito, mas que é possível de acontecer. Por quê? Assim que o meu salário aumenta ou que eu passo a ter alguma renda maior, não importa qual a origem, o custo de vida também vai aumentar. É só a gente pensar na quantidade enorme de pessoas que já ganharam a Mega Sena aqui no nosso país e que, por não saber administrar esse dinheiro, acabam perdendo na mesma velocidade que ganharam. Quantas e quantas reportagens nós já vimos de pessoas que ficaram milionárias e que hoje vivem na pobreza, em situação até pior do que antes de receber o prêmio. Então, como eu já falei, eu só pensava nessa maneira de pagar as dívidas, que era o aumento do salário. É claro que isso tem uma parcela de contribuição. Quanto mais dinheiro eu tiver para quitar as dívidas, o processo se torna mais rápido, né? Num prazo de tempo menor. Mas assim, da mesma forma que a gente também tem uma série de pessoas que já receberam um aumento de salário. E o que acontece quando a gente recebe um aumento de salário? O padrão de vida sobe. Exemplos práticos dessa realidade. A gente troca de carro, a gente faz novas compras e cria novas dívidas no cartão de crédito, a gente compra coisas que queria, mas que não precisava, porque o querer é diferente de precisar. Então, esses são alguns exemplos, assim, a lista vai ficar imensa, mas que são suficientes para provar que se a gente não consegue administrar o pouco, a gente não vai conseguir administrar o muito. Pelo contrário, quanto mais dinheiro tivermos em nosso poder, mais a gente vai se afundar nos problemas que vivemos hoje. Então, ganhar muito ou ganhar mais nem sempre é a solução. É claro que eu não estou falando para vocês que a gente não deve buscar aumentar os ganhos. Isso deve ser sempre um objetivo para a gente. Só que é importante entender que assim, o que é essencial e o que é assim realmente necessário é mudar a mentalidade em relação ao dinheiro. É saber dividi-lo corretamente, administrá-lo corretamente, independente se eu tenho R$100 ou se eu tenho 10 mil. E aí eu deixo como recomendação de leitura o livro Os Segredos da Mente Milionária. É um excelente material de estudo e de aprendizado. Passo 2, a segunda dica. Gente, não tem jeito, né? A gente precisa começar pelo começo e seguir esse mapa sem pular etapas e sem inverter a ordem delas também. O passo 2 é anotar todas as dívidas. Vai exigir mais tempo, é chato de fazer, dói. Para muitas pessoas dói, porque a situação é tão séria que eu não tenho essa coragem de encarar de frente, de colocar tudo no papel, porque assusta quando eu vejo ali o valor exato da minha dívida. É um baque, é um choque de realidade, mas é necessário passar por essa etapa. Então faça uma lista, identifique as dívidas pequenas, aquelas que têm juros altos, geralmente é o cartão de crédito e o cheque especial, que são as dívidas mais caras, né, que os encargos são absurdos, tá? E aí se você tem esse tipo de dívida, o próximo passo que a gente vai ver daqui a pouquinho pode te ajudar, tá bom? Já a dívida menor, aquela pequenininha, quando a gente consegue quitar, a gente se empolga. E isso é uma injeção de ânimo muito importante. Por quê? Além de provar que é possível pagar as dívidas, é uma menos da lista. A gente vai riscando e isso nos dá uma sensação muito boa, realmente incentiva a continuar. Quando eu estava lá no fundo do poço, ou como eu costumo dizer, debaixo da barriga da cobra, eu me endividei muito com cartão de crédito, lojas da minha cidade e também cheques pré-datados. Então, apesar de não ser no cartão, as lojas também têm os juros lá do crediário, né? Quando ficam em atraso. Só que por serem menores, eu deixei para pagar depois. Uma outra coisa que aconteceu na época é que eu também me endividei com membros da família, e isso é extremamente comum dentro da realidade dos endividados. O ideal nesse momento é conversar com os familiares, se possível pedir para que eles esperem um pouco. Basicamente, em resumo, gente, eu tenho as dívidas grandes que estão consumindo
crescendo de maneira exponencial por conta de encargos, as dívidas menores, que é bom eu trabalhar e quitar para que eu tenha esse ânimo, esse incentivo de continuar, e aqui eu tenho que escolher o que eu vou pagar, porque eu não consigo pagar tudo, senão eu não estaria endividada. Então eu preciso dividir em etapas, e aí eu vou vencendo uma a uma, e aí eu preciso ter tudo isso anotado para que eu consiga fazer. O passo 3 é negociar as dívidas, né? Uma vez que eu já listei, dividi, entendi o que é cada uma, eu vou para a etapa de negociação. Quando eu estava lá debaixo da barriga da cobra, como eu disse para vocês, eu parcelei todas as minhas dívidas do cartão de crédito em 12 vezes, com juros de 14% ao mês. Era um absurdo. Eu não estou dizendo para vocês que isso é o correto, só que são opções que vocês precisam pôr na mesa e avaliar antes de decidir. Porque no meu caso lá, era dívida com cartão de crédito. Eu não conseguia pagar a parcela completa. Os encargos estavam dobrando e dobrando o valor da dívida. Eu não conseguia dinheiro emprestado. Então a única solução possível que eu tinha no momento era dividir em 12 vezes. Porque eu deixava a dívida fixa e eu conseguia frear aquele crescimento exponencial mensal. Eu freava, paguei caro, porque 14% era extremamente alto, só que eu consegui, dentro do meu orçamento, uma parcela que eu conseguia, freiei o crescimento dessa dívida e fiquei 1 ano ali lutando para que eu me livrasse daquela dívida que era a maior que eu tinha. Então, os juros, claro, continuavam super altos, mas foi isso que eu fiz. Por quê? Porque era a solução que eu tinha. Então não adianta eu falar, mas que absurdo, não vou fazer isso e deixar para lá. Isso é fuga, isso é autossabotagem. Isso é você não enfrentar de frente, de peito aberto para resolver. Né? A gente está no lado, entre aspas, mais fraco quando a gente está endividado. Então não adianta a gente querer que as coisas funcionem e aconteçam da forma como a gente acha que tem que ser. A gente tem que buscar a melhor solução possível, factível. E aí foi, naquela época, a melhor opção. Então você precisa ver dentro da sua situação atual o que vai ser melhor para você. Uma outra opção que é muito, muito válida é pegar um empréstimo com juros menores e quitar todas as dívidas. Mas aí eu não sei se você tem o crédito para fazer isso. Na maioria das vezes, quando estamos endividados, estamos com restrição nos órgãos de proteção ao crédito e não conseguimos empréstimos, mas algumas instituições fazem mesmo assim. Então é importante analisar todas as opções. Para essa segunda opção, no caso do empréstimo, é muito importante que vocês tenham certeza que o valor que vocês vão fazer de empréstimo quite todas as dívidas e que não comprometa uma grande parte do seu salário. Por quê? Se não, fazer um empréstimo pessoal para pagar as dívidas não vai ser tão válido assim. Você precisa suprir as necessidades básicas do seu dia a dia. Né? Não dá para viver de ar, de sol, não dá para parar de viver enquanto a gente está nesse processo de pagar as dívidas. Até porque eu disse lá no início que pode demorar um tempo razoável. Então, se você é casado, tem filhos, é importante sentar com a família, conversar a respeito para que todos entendam essa fase, essa etapa que vai ser vivida. Uma outra coisa muito importante antes de você bater o martelo com o banco é verificar se o valor da parcela cabe no orçamento. Gente, esse é um erro muito comum das pessoas que começam o processo de negociar dívidas. Elas vão no impulso, porque querem tirar aquilo da frente, porque querem a sensação, o sentimento de que estão resolvendo e vão lá e fazem uma negociação, sendo que dentro do orçamento dela aquilo não vai caber. O que acontece? Eu vou lá, renegocio, vem a primeira parcela, eu não consigo pagar nem a primeira parcela. E aí eu não tenho mais como renegociar aquela dívida, porque eu já fiz isso uma vez e a instituição não aceita mais. E aí a situação realmente se complica. Ou eu pago 1, 2, 3 parcelas e daqui a pouco eu já não tenho mais. E aí a renegociação fica em atraso. Isso é muito comum. Então, responsabilidade, transparência, maturidade. Renegocie dentro de um valor que caiba no seu orçamento atual e que não comprometa as necessidades básicas da sua vida atual. Ok?
Então, não dá para abrir mão disso. Se for o caso, comece com uma dívida apenas. É o que eu fiz naquela época. Eu peguei o cartão de crédito, que era maior, demorei 1 ano para quitar, e depois eu fui buscando os outros e, enfim, refazendo esse processo até que quitei tudo. É melhor você começar com uma e honrar e finalizar e realmente riscar, e aí você vai acrescentando outras ao longo do tempo, conforme a situação vai melhorando, conforme você vai tendo mais dinheiro, enfim, você vai fazendo esse processo, mas sempre de maneira realista, que caiba dentro do teu orçamento, que você realmente assuma um compromisso que vai honrar. Isso é muito importante, inclusive, para o seu psicológico, tá bom? Se não for possível, como eu falei aqui, fazer tudo desta forma, né? Mesmo assim, pegar uma única dívida e parcelar, mais à frente, no passo 7, a gente tem uma outra dica que pode vir a ajudar, tá bom? Passo 4, aprender a administrar o dinheiro. Não tem jeito, buscando conhecimento, né, em finanças pessoais, na parte de investimentos, enfim, para aprender a administrar o dinheiro. Não importa a quantidade, eu reforço de novo, não importa se você recebe um salário mínimo ou se você recebe 30 mil reais. Assim que você recebe, deixe um dinheiro reservado, seja na carteira, seja numa caixa, seja num pote em casa, no envelope, deixa reservado e você só vai pegar esse valor quando você precisar. Esse foi um dos erros que eu cometi no passado. Eu pegava todo o meu salário naquele desespero, sabe a maioria de quem está endividado sabe do que eu estou falando. A gente recebe o salário menor do que tudo que a gente tem para pagar, as pessoas cobrando ligação a todo momento, a gente tem as contas do mês para pagar e as dívidas. Então a gente pega todo o dinheiro, paga as contas e fica sem nada. No primeiro momento parece que não tem nada de errado, é isso, eu pego o meu salário, pago as contas e fico zerada. Só que o que acontece? Sempre está surgindo algum imprevisto, não é todo mês, mas é quase. E aí o que acontece? É o cachorro que adoece, precisa de um veterinário, é algum remédio extra, é o carro que quebra, enfim, alguma manutenção em casa, são muitas situações. Aí o que acontece? A gente está zerada porque pagou todas as contas. Onde a gente vai? A gente recorre a um cartão de crédito. Se a gente já não tem mais, porque o nosso já está bloqueado, já está vencido, a gente vai. É aí que a gente recorre a um familiar, é aí que a gente empresta um cartão de crédito. Enfim, é uma bola de neve que não acaba nunca mais. E lá se vai a dívida sendo aumentada outra vez. Ou às vezes, se o cartão já está renegociado, né, e a dívida está sendo paga em dia, provavelmente o uso do cartão já foi liberado. Então lá vai a gente aumentar a dívida novamente. Então é muito importante que você tire uma parcela do seu dinheiro para os gastos necessários, separe uma outra parte para pagar as dívidas e uma parte, nem que seja um pouquinho, para guardar em casa. Se você não precisar usar essa parte que você guardou, no próximo mês você junta para quitar dívidas. Então, assim, que valor eu faço? Gente, não dá, a gente está aqui no Brasil todo, nós estamos espalhados nesse país todo, depende muito da renda de cada um. Então, assim, R$100, R$200, depende muito do lugar onde você mora e da sua realidade. Mas separe um pequeno valor para guardar em casa, tá bom? Depois das dívidas em dia, quando a gente tiver já vencido esse, que é o maior dos monstros, aí vem a recomendação de passar para a etapa seguinte e criar uma reserva de emergência com o mínimo de 6 vezes o valor que a gente gasta no mês. Mas eu preciso primeiro quitar as dívidas para daí iniciar a etapa da reserva de emergência. Passo 5, parece óbvio, mas é um grande desafio para as pessoas porque elas já têm maus hábitos. Parar de criar novas dívidas, né? Como eu falei, parece óbvio, mas muita gente não pode ver aquela blusinha na loja que já dá um jeito de levar para casa. Não pode ver, passar no mercado, compra um engradadinho de cerveja, vai beber em casa. Então, assim, a gente tem que tomar o cuidado de não ficar gastando com supérfluos e de não criar novas dívidas. Um outro ponto são as datas comemorativas. Quando a gente está no período de endividamento, gente, não faz sentido a gente gastar dinheiro presenteando pessoas. A gente está cavando o poço para a gente, o buraco para a gente se enfiar dentro dele.
Então, não tem nada de errado da gente dizer, olha, eu estou num momento da vida onde eu estou negociando, eu estou endividada e estou honrando com alguns compromissos que eu assumi e temporariamente eu não tenho como participar, mas assim que possível eu volto com o maior prazer. Então, eu já deixei de presentear pais em datas comemorativas, eu já deixei de presentear pessoas do dia do aniversário, porque eu não tinha condições. E eu precisei ser transparente e responsável nesse sentido. Já, às vezes, meu marido, minha filha na época, o meu filho já não pegou essa fase negra, né? Mas meu marido e minha filha, às vezes eu fazia um presente de valor menor, uma lembrancinha, alguma coisa manual, enfim, usando a criatividade. Mas quem tem dívidas não deve ou não deveria gastar, tá bom? Passo 6, pessoal, cortar gastos. É muito importante, então, que a gente, mas também faça isso com responsabilidade e com uma boa análise. É importante fazer uma lista das coisas essenciais que são, assim, necessárias para a sobrevivência. Então, luz, água, comida, aluguel, internet. Por que eu pus a internet aqui como essencial? Eu, particularmente, considero a internet um serviço essencial. Por quê? Além de eu conseguir trabalhar com ela, mesmo que não seja o meu trabalho principal, mas para ter uma renda extra ou um negócio, a gente consegue muito conhecimento e informação gratuita. Então eu considero a internet e até lazer, como eu não estou podendo gastar com muitos passeios externos, a internet me permite um mundo todo de possibilidades. Mas isso é uma posição pessoal, tá? Então é importante que cada um faça a sua lista dentro do que faz sentido para você. E aí a gente faz uma outra lista para as coisas supérfluas e não esqueçam de lazer. Aí vocês vão analisar o que é que a gente pode diminuir ou que a gente pode até momentaneamente cortar de vez, até que a gente consiga pagar as dívidas e depois retoma. Ligue nas empresas para reduzir gastos de conta de telefone, TV por assinatura. Então, ou a gente vai cortar de vez, se for possível, ou a gente vai diminuir fazendo uma negociação em todos os planos que a gente tem, tá? Porque geralmente é muito tranquilo de negociar e conseguir valores menores. Agora, se não conseguir uma diminuição de custo, cancele, gente, mesmo que temporariamente, até que vocês se reequilibrem financeiramente novamente. Não tem nenhum problema em fazer isso. É uma etapa da vida e quanto antes vocês conseguirem vencê-la, mais cedo vocês retomam aí alguns hábitos que vocês vão precisar abrir mão nesse momento inicialmente, tá? Só que tenham muito cuidado para não cortar completamente o lazer. Por quê? É muito comum a gente desistir do pagamento das dívidas, largar a mão de novo, exatamente porque a gente corta tudo e fica muito pesado. Isso prejudica a capacidade que a gente tem de manter o foco no pagamento das dívidas, a determinação, enfim, de não esmorecer. Claro, usem a criatividade, busquem opções de se divertir de forma gratuita, pagando menos. Eu sei que, por exemplo, para mim que moro aqui na cidade de São Paulo, tem tantas opções de lazer, de passeios, com custo muito baixo e muitos gratuitos, que quando a gente está às vezes numa cidade menor, não existem tantas opções. Mas às vezes, entre ir num cinema e chamar, por exemplo, os amigos em casa para assistir um filme e fazer uma pipoca, os valores, né, o custo disso é muito menor e pode ser tão gostoso quanto, pode ser até mais intimista, mais prazeroso, enfim, existem possibilidades. Passo 7, aumentar a renda. Bom, reduzir os gastos, parcelei as dívidas e ainda não solucionou. Se com o que eu tenho não é suficiente para solucionar, eu preciso aumentar a renda, né? Como é que eu vou sair das dívidas sem dinheiro? Não tem a possibilidade, a única moeda de troca aqui da dívida é o próprio dinheiro. Gente, não tem outra forma de começar a não ser perdendo a vergonha de vender, né? De vender o quê? Oferecer algo às pessoas. Então, a gente começa pelo passo de vender as coisas que a gente tem na nossa casa e que a gente não está usando. E aí, vocês não vão acreditar na quantidade de coisas que vocês vão descobrir. Pode ser roupas, utensílios domésticos, presentes que vocês nunca usaram, ou que ganharam, ou que compraram para alguém e não entregaram, livros, brinquedos, tem uma infinidade de coisas, né? Ou pensar em coisas que você sabe fazer e que as pessoas gostam de comprar.
Então, se você sabe fazer um brigadeiro delicioso, bolo no pote, outros tipos de bolo, tortas, são ótimas opções. Então, eu costumo sempre falar assim, põe num caderno, pega uma hora, senta com calma, põe num caderno. Quais são as suas habilidades, né? E o que tem retorno mais rápido, que a maioria das pessoas realmente consomem. Né? O que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, que pode vir ao encontro de uma necessidade das pessoas para que você faça com que isso se torne uma renda. Na internet também existe uma infinidade de opções, só que geralmente elas são mais de longo prazo. Então, por exemplo, criar um blog, trabalhar com marketing de afiliados, criar um canal no YouTube, que lá na frente pode ser monetizado, mas realmente são soluções mais de longo prazo. Talvez não sejam para esse momento agora, quando o foco é a quitação de dívidas, mas deixa aí também no radar para um plano B aí em geração de renda. Tá? Então, encontre uma alternativa de fazer renda extra, anuncie usando as suas redes sociais, venda de porta em porta, através do WhatsApp, telefone, crie alternativas. O importante é que você entregue o seu melhor em tudo que você fizer, que você saiba administrar o dinheiro que entrar com essa renda extra e com certeza você vai conseguir resolver. E uma última dica bônus, né? Porque, gente, a tarefa é árdua, mas a recompensa é maravilhosa, é muito gratificante o sentimento quando a gente consegue sair disso. Então, depois de ler aqui, né, de ouvir essas dicas e começar a colocar em prática, tire um dia por semana ou no mínimo um dia por mês para você avaliar o que está dando certo e o que você precisa mudar ou melhorar. Esse processo de avaliação é extremamente importante. E não fique concentrado somente nisso. Procure uma atividade física, uma caminhada. O exercício físico ajuda muito porque vai trazer mais clareza para você. Às vezes, numa caminhada, prestando atenção nas árvores, olhando para o céu, tomando um pouco de sol, a gente acaba encontrando soluções onde antes a gente não imaginava que existissem. Surgem novas ideias para aumentar a renda, enfim. O exercício, mesmo que seja uma caminhada, ele oxigena a mente e faz com que novas alternativas surjam. Se você está em dívidas, é o que eu falei, qualquer gasto a gente precisa evitar. Então, não é uma boa opção nesse momento comprar livros, né? Ter esse gasto. Embora seja um investimento em conhecimento, mas a gente tem que abrir mão momentaneamente até que se solucione. Então eu recomendo que vocês ouçam audiobooks. Gente, tem tanto material gratuito na internet. Só selecionem aquilo que faz sentido e que filtrem, né, o que é bom para vocês, né? Menos é mais. Mas ouçam audiobooks. Tem muitos canais no Spotify agora que canais, né, antes ele começou só como um canal de músicas e agora você tem tanto material também para estudo lá disponível. Consigam PDFs gratuitos, pelo menos agora nesse início. Depois vocês podem comprar livros físicos sobre finanças, se vocês preferirem esse formato. Leiam esse material, ouçam, aproveitem videoaulas, conteúdos gratuitos e coloquem em prática aquilo que você acredita que funciona para você. Gente, só estudar, assistir uma aula, ler um livro, fazer um curso gratuito e não colocar em prática não vai fazer você sair do lugar. Para finalizar, pagar dívidas exige sacrifício, sim, mas a recompensa é maravilhosa. Um grande beijo para vocês. Obrigada pela companhia. Nós nos vemos na próxima aula. Sejam muito, muito abençoados.